hoje a gente está aqui com um irmão para mim, Júnior, né, pai de Guilherme e pai de Ana, e um braço fortíssimo de um projeto assim, magnífico que é o Crerá. É um cara que ajuda muita gente. Ele é o pai de muita gente. E é por isso que eu tenho a honra de receber Júnior aqui hoje nesse banco, no projeto Seu Filho Precisa de um Pai. Irmão, obrigado, viu, por estar aqui. Valeu, parceiro. Valeu. Conte comigo. Se tiver algum pai aí precisando bater um papo, estamos disponível. Entrando um pouquinho aqui, como é que foi sua história com seu pai, velho? Quem é seu pai, assim, pra você? Como é a história você, seu pai? Meu pai é uma figuraça, velho. Né? Meu pai é até hoje, né? Na verdade, uma bênção em minha vida. Meu pai me criou com muita educação, né? Com muita rigidez ali. Né? A gente tinha um relacionamento. Num relacionamento não era bom, né? Mas entendendo, né? Logo no passar do tempo a gente vai entendendo o porquê, né? Porque muitas vezes o pai quer que você seja de uma forma, quer que você seja da forma correta, da maneira interessante que venha a dar certo no final, mas a gente envolvido no mundo, no dia a dia, né? Meu pai Entender, né? não foi tão presente comigo, né? Porque eu saía de manhã para ir para a escola, meio-dia eu voltava, não ia ficar com meus pais, eu ia para casa de meus avós, ia para casa de meus tios, ou então eu ficava em casa com uma pessoa. Então quando chegava em casa à noite ele já não tinha mais tempo, ele chegava cansado, era um batalhador, né? Trabalhador demais, meu coroa, entendeu? Motorista de carro grande, né? De caminhão, de caçamba, então o cara batia alavanca o dia todo naqueles carros, né? Os carros muito antigos, sem tecnologia nenhuma, então já chegava muito cansado. E aí no meio da caminhada eu comecei a entender isso, mesmo a gente não tem um relacionamento bom, né? Quando eu comecei a trabalhar, as coisas mudaram. Mudou, né? A gente começou a se relacionar bem, né? Eu comecei a ceder mais para o meu pai, porque ele é meu pai, né? Olhando para a palavra de Deus, né? Onde tem lá que diz: honra teu pai, honra teus pais, que seus dias se prolongarão, né? E aí, a cada dia, você conhecendo um pouco mais da palavra, se colocando no lugar de como ele foi criado, não teve essa liberdade toda que nós tivemos, né? A gente talvez até ache naquela época que não tinha tanta liberdade, mas eles tiveram muito menos. Meu pai era um cara que andava descalço para não gastar sandália, entendeu? Na escola ele conta que quando chegava na escola com o lanche dele, que era um lanche almoço, né? Ele tinha que esconder num pé de coqueiro, porque se os outros soubessem, vissem, os caras comiam. Porque todo mundo passava necessidade, todo mundo tinha necessidade. Então, o cara foi criado muito rigorosamente, entendeu? Acordava muito cedo para descarregar barco de peixe, né? Montado num jeguinho ali. Então, assim, um cara que passou por muitos desafios, né? Tanto que o bispo, quando eu postava alguns vídeos da gente trabalhando, né? Ele falava assim: rapaz, quando eu tiver mais velho, eu quero ter essa força aí, essa disposição, né? Porque tem 2 anos que ele fez uma cirurgia, meu pai, né? Ele tirou uma cirurgia na coluna. E 2 meses até antes dele fazer essa cirurgia, ele estava em cima de um pé de coqueiro, desgalhando o coqueiro. A gente ia derrubar o pé de coqueiro. Então tinha eu e meu primo, Adriano, né? Menos de 40 anos, dois. Embaixo, né? Dando um apoio a um cara de 60 e poucos, né? Então assim, era para ser o contrário. Sim. Então um cara muito cheio de vigor, né? De muita energia. E até hoje ele ainda é assim, né? A coluna limitou ele um pouco, mas ele ainda continua ainda desatando. Então, um exemplo para mim, meu pai, velho. Eu me sinto honrado em ter um pai igual a esse, né? De dizer: ó, meu filho, o seu horário aqui vai ser esse. O horário de chegar é 9 horas. Se chegar depois, vai estar fechado, já sabe. E realmente sim, estava fechado, né? Mas a gente, como conhecedor de casa, a gente sempre dava um jeito de entrar. Né? Mas graças a Deus, a gente vem lutando para que o final seja melhor. Né? E aí como é que a gente precisa para fazer isso, para que o final seja melhor?
a cada dia respeitando mais, né? Eu dou a benção a meus pais até hoje. Né? Eu tenho um prazer de chegar em casa. Às vezes eu saio de minha casa para ir na casa de meu pai, ver ele, ver minha mãe. E lá eu dou a benção a eles. Esse é meu pai, esse é minha mãe. Entendeu? Porque isso é o que está dentro da palavra. Né? E a palavra, ela nos dá um manual. É como se fosse um manual para a gente seguir, né? Para realmente o final ser melhor. Sim. Ô Júnior, e disso tudo que você, assim, só depois de um tempo, né, que a gente acaba vendo que nossos pais estavam certos desde o início, Sim. do jeito deles, às vezes a gente não dá a oportunidade de entender eles logo de cara, né, precisa passar por um processo para depois entender e tal, que eles estavam certos desde o início. E tudo que você viveu, como é que você consegue transmitir para Guilherme hoje? Tudo isso, o Guilherme é muito novinho ainda. Sim, também, né? Verdade. E como é que você consegue, tipo, antecipar, sabendo que nossos pais estavam certos do jeito deles, na nossa condução? A gente só conseguiu entender depois de um tempo. Você consegue antecipar isso para Guilherme de alguma forma? Tipo assim, ó, o que eu tô dizendo para você, você vai ver ali na frente que tá certo, coisas desse tipo. É um desafio, né, Ícaro? Sim. Isso é um desafio porque nós somos frutos do meio que nós vivemos. Certo? Então, a escola que seu filho vai, ele vai viver algo lá e vai trazer para dentro de casa. Sim. Certo? A igreja, né, é o meio, não tem para onde correr. Sim. Então, o que acontece? Lá ele vai se encontrar com várias crianças com vários hábitos diferentes. Né? Então, o pai fulano fazia isso, faz isso. Né? Então, eu faço também. Eu posso fazer. Então, é essa parte que a gente tem que ter muito amor, muito carinho, né? Tem que ter maneira de conversar, porque hoje a gente já entende que o ser humano, quando você vai conversar com ele, que você bate no automático, o processador fecha e ele já não recebe mais nada, né? Fica ali emburrado. Então aquele momento não é um momento dele não receber tanto como você poderia aplicar com amor, com carinho, com exemplos, né? Então Guilherme hoje ele tem 9 anos, né? E assim eu olho para Guilherme assim, é como você falou, ainda é uma criança, né? Poderia estar lá já com o bigodinho já, e digo, rapaz, esse cara já achei, pai, opa aqui e tal, mostrando, e a gente tenta fazer com o maior carinho possível, né? Porque a cada dia que passa, a gente vai enxergando as mudanças, né? As mudanças e o processo de você perder seu filho muitas vezes para o mundo, ele é muito rápido, entendeu? Então, hoje eu procuro sair com o Guilherme, ter um momento sempre com ele, né? A gente falar das coisas que aconteceram, das coisas boas, das coisas ruins, do que precisa se fazer a partir de agora. E aí, filho, faz, quando faz, né? São coisas pequenas, por exemplo, eu estou na casa da minha avó, eu tenho uma bola, já ganhou várias bolas e muitas bolas se perderam, então agora papai não vai comprar mais bola. Você precisa aprender a ter cuidado. Sim. Entendeu? Começar a valorizar, né, Ju? Isso, cuidado com sua bola. E aí segurou, ficou sem comprar bola um tempo, aí a avó foi e deu uma bola de presente. Então ficou aquele chamego, aquele carinho todo com aquela bola. Vamos brincar na casa da minha avó, mas não pode jogar do lado de lá e tal, não pode chutar forte e tal. Já mudou, né? Já mudou o processo. Então a bola tava durando, mas aí ele foi pra casa da avó e chegou lá na hora de ir embora, na hora de ir embora o primo chutou a bola e a bola caiu do outro lado. Aí ele já veio chateado e tal. Mas meu pai, eu fiz um erro, pai. Eu dei um dedo para ele, meu pai. Eu digo, poxa filho, mas por que isso? E aí a gente conversou, né? Ele entendeu que não deveria fazer mais. E aí papai fez um esforço para pegar essa bola, porque é um matagal. Chega a dar medo de entrar, entendeu? E aí, quando ele chegou no outro dia, que papai ia fazer esse esforço para pegar essa bola, o amigo já tinha ido pegar. Oh, que massa. Entendeu? Então hoje, por exemplo, hoje ele tem 2 bolas. Ele tem uma bola na casa de uma avó e tem uma bola na casa da outra. Sim. Entendeu? E por quê? Porque teve o cuidado, né? Passou a ter o cuidado. Né? Então, Ícaro, respondendo a sua pergunta, nós temos que ter esse cuidado do dia a dia, né? Para educar nossos filhos com maneiras, né? Entendeu? Se bater, trava, né? Fecha e não recebe mais. Né? E aí a gente entender que porrada muitas vezes não educa. Eu tomei muito bolo de meu pai, véio.
Você é doido? De minha mãe amava bolo demais. Chegava a dizer assim, vai ficar de joelho, viu, vai no sal grosso, lá no banheiro, tal. Né? E a gente, né, aquilo impôs respeito a gente. Mas a gente entende que hoje o mundo ele mudou demais, entendeu? E o nosso exemplo é o que vai mais. O que mais vai surtir efeito, né, Júnior? Isso, verdade. Não tem jeito, né? Vem cá, e com o passar do tempo, assim, você entende que você pode, como é que eu vou dizer, ir fazendo diferente? Ou o formato que você acabou de me dizer, assim, se mantiver, é meio que uma receita para dar certo? Ou a gente tem que ir se adaptando, como você falou, à água, conforme os filhos vão crescendo e tal? É verdade. Ou você acha que um formato meio que, ó, cravei aqui, como mais ou menos nossos pais fizeram com a gente viu depois. Você acha que se a gente mudar um pouco esse jeito de fazer, a gente ir meio que se adaptando, dá mais resultado? Sim, sim, porque, como a gente acabou de falar, né, as mudanças no mundo, né, vai chegar uma época que ele não vai querer mais frequentar a casa da avó. As coisas agora que são importantes, daqui a pouco não vão ser mais. Sim, né? A gente fala pra ele, pai, você tem que aproveitar. Seu pai não tinha piscina pra tomar banho. Hoje você tem piscina na casa de sua avó. Entendeu? E ainda piscina e um bocado de parquinho. Então, esse é o momento que você tem que aproveitar, meu filho, pra brincar com seus primos e tal. Entendeu? E aí ele fica naquela coisa, né? Naquela ânsia e tal. E a gente sabe que isso vai mudar daqui a pouco. Sim. Certo? Então você tenta passar para ele, aproveite que vai passar. Esse é o momento seu de criança. Sim. Né? Você é criança, tem responsabilidades, né? E a gente vai ensinando as coisas no dia a dia. Por exemplo, eu não posso criar um filho dizendo sim a ele o tempo todo. Não dá. Não. Não dá. Não. Tem que ter o não. É. Né? E assim, o mais difícil é você mostrar a ele por que não. Sim. Né? Porque muitas vezes não tem o que é certo ou errado, mas sim o que é necessário, Sim. ou o que é desnecessário. Sim. Entendeu? E tem que convencer, né, Júnior, de certa forma. Tem que convencer, velho. E assim, já sabendo que vai mudar. Sim. Né? Daqui a um dia ele já não quer mais. E eles com poder de argumento gigantesco hoje em dia, né? A gente diz uma coisa e eles, não, mas por que isso? Mas não sei quem não faz assim, por que eu também não e tal. E aí vai pegando de um lado, pegando no outro. E a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento para poder ir, né? Como você falou, conduzindo pelo caminho certo. Verdade. Né? Para não perder a visão. Né? Então, Júnior, dentro do que você está dizendo assim, conhecimento junto aos nossos filhos como pai, é muita coisa, né, cara? Sim. Agora mesmo eu comecei a ler um livro, né? Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Né? Para a gente entender qual é a direção que você quer. Né? O autor dele dá duas opções. Né? O pai com a mente rica e o pai com a mente pobre. Então, essa busca nossa pelo conhecimento diário para poder educar os filhos tem que acontecer, né, Ícaro? Não dá para descansar, não. Não né? dá para criar mais aleatório. Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje quando eu vejo uma mãe gritando um filho no meio da rua, tá uma criancinha de 4 anos no meio da rua andando solta, né? Por exemplo. A criança não tem um discernimento nenhum de que ela não pode atravessar a pista e tal. Ela não tem, que tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro. Né? Guilherme é doido para sair de casa sozinho. Pai, eu vou para o colégio sozinho. Pai, eu vou comprar o pão sozinho. Pai, eu vou fazer isso sozinho. Mas o que é que eu faço? Eu vou com ele e mostro a ele como é. Eu quero ir de bicicleta, pai. Então, assim, se você, que é o pai, não montar na bicicleta junto com ele e sair para mostrar a ele como é que funciona, outro vai mostrar a ele. E será que esse outro vai mostrar da maneira correta? Entendeu? Da maneira que ele não vá se perder? Entendeu? Então, a gente vai voltar sempre a bater nessa tecla. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser a figura realmente paterna para nossos filhos. A figura a ser copiada, né? Isso. Precisa ser essa figura. A maneira que trata as pessoas, a maneira que cumprimenta. Entendeu? Tem que ter. Porque se não acontecer isso, ele vai seguir o exemplo de quem? Uma hora ele vai olhar para alguém, rapaz, quero ser igual a esse aqui.
isso mesmo. E assim, é engraçado não, assim, acaba sendo triste, digamos, porque esse projeto fala disso. Não fala dos filhos que não têm pais, fala dos pais que precisam ser pais, né? Sim. Então, e aí pegando isso que você acabou de dizer do exemplo que a gente precisa ser, e esse recado é para essa galera mesmo que deixa essa oportunidade de ser pai de verdade, né? Um pouco de escanteio. Por que, Júnior, você acredita que os homens, eles têm tanta dificuldade de ser esse pai que os nossos filhos precisam? Eu acredito, Nícaro, que é a criação, né, velho? A Eu- criação que ele teve, É, que o pai como, teve, como eu falei assim no começo, né? Nós somos frutos do que nós vivemos, sim, certo? E a figura do pai numa família é, é algo, é 70% da criação do filho, velho. eu acredito nisso também. Entendeu? Eu, quando eu comecei a trabalhar, né? Na verdade, antes um pouquinho, né? Trabalhava na Sargaço. Eu não andava mais com os meus amigos de, de juventude, na verdade. Eu andava com os mais velhos. Eu andava com o Pedro Sargaço, eu andava com o Dida, eu andava com o Nito, né? Eu, por que isso, né? Porque eu queria ter esse entendimento, né? Eu achava a mentalidade dos meus colegas, né, assim, uma mentalidade que assim, não era a coisa que eu queria viver, né? Quando o cara olhava para a mulher e dizia, cara, a mulher é gostosa, aquilo não cabia em mim, entendeu? E eu não conseguia ver isso em Pedro, Dida, Arnito, eles não tinham isso. Então eram os caras mais velhos do que eu, né? Que eu tinha essa relação. Então quando você fala essa questão aí, né, de por quê, né, isso, eu acredito que seja algo cultural, né? Os pais não tiveram essa cultura do que a gente está fazendo aqui hoje, né, de entender, de olhar para o nosso filho, de o que, é que a gente vai ter que fazer e tal, né, para ele ser uma pessoa melhor, para ele ser realmente um jovem, para ele entender que um dia ele vai ter que ser pai também, entendeu? E aí o meio em que vivemos, né, é familiar, né, na rua, na escola, né, isso muitas vezes não é pregado, entendeu? Então hoje, por exemplo, hoje meu filho estudando na escola que a primeira coisa que é feita é uma oração antes de começar a aula, certo? Então já mudou, velho. Já Guilherme hoje tem, já é outra. já tem um ensinamento de valor aí colocado, né? Guilherme não tava, não dava muita atenção, muito inteligente o garoto, mas ele não dava muita atenção aos estudos, certo? Então o ano de 2019 foi um ano diferente para ele. Primeiro semestre com muita dificuldade, segundo semestre começou com dificuldade, mas diante dos ensinamentos da educação, né, do acompanhamento, tá ali o dia a dia com a professora, né, se falando como é que foi, tal, ó, o pai fez assim, fez assado, então eu chego aqui em casa, eu corrijo, a professora, tá certo, filho. Ele, por mais que a professora entregasse ele pra gente, nos erros dele, ele tem um amor diferente pela professora. Porque a professora sempre mostrava a ele o que estava certo e o que estava errado. Ó, Gui, é assim e assim, você prefere fazer o quê? Eu prefiro fazer assim. E por que você fez assado? Aí a ficha Orientando de verdade, né? isso, ele quando chegava, ele falava pra gente. Então a gente já vê um Guilherme que no início era nervoso, né? Uma criança, pô. Isso já mudando, porque é o processo do dia a dia. Dia a dia a gente batendo naquela tecla que está com problema. Qual a tecla está com problema? Não, lubrificadazinha aqui, ou a mola está batendo, não está voltando, vamos trocar essa mola, né? E cuidando, né? Esse cuidado, né? Que eu acredito que os pais, nós mesmos não tivemos, mas no meio da caminhada nós tivemos a oportunidade, eu acredito nisso, de entender o que é bom e o que é ruim, né? De poder analisar o que é certo e o que é errado, de ter um foco, de ter um propósito, de ter uma direção, né? É isso que eu fico admirado com o projeto Vale da Bênção, Bispo Ari Dallas, né? Família Santana, né? Por que isso? Né? A gente passa por um processo de reforma. Eu fui reformado, estou em reforma até hoje, na verdade, né? Como aquela história da. Meu pai fala assim, rapaz, a gente começa a fazer uma casa, nunca acaba.
É isso mesmo. Né? Toda vez que a gente vai reformar, a gente muda alguma coisa. Né? E dentro de casa é a mesma coisa. Sim. Né? Chega em casa, se tiver muita coisa, a gente vamos tirar, vamos já fazer limpeza, vamos diminuir a bagunça. Tem coisas que vão ficando velhas, tem que ser substituídas. Isso, né? E sempre vai ter uma reforma. Sim, e sempre. eu acredito muito na reforma. Né? A partir do Vale da Bênção, eu comecei a ser reformado. Né? E isso aqui para mim hoje é uma reforma, porque eu me sinto ministrado em ser um pai melhor para meu filho, entendeu? Poder dar algo de melhor para ele, não só falar de coisas materiais, físico, mas acompanhamento, né? Por exemplo, a gente tem a segunda-feira como folga de noite, né? Então ele já sabe isso. Pô, pai, mas segunda-feira não é folga? Entendeu? Não é o dia da gente sair, da gente passear. Então são coisas pequenas, não precisa ir no shopping muitas vezes, mas sair de bicicleta. Sim. Né? Pai, pega um hambúrguer lá do Exagerado para mim. Entendeu? Então, né, e muitas vezes eu pego os colegas dele, os primos, né, cansei de botar na Kombi, que a Kombi dá um bocado de criança, e sair com eles tudo. Entendeu? Porque é um momento de diversão em que eles precisam. A gente entende, né, Júnior? Tentando, se eu estiver errado, você me diz. Tentando entender um pouco por onde você passou aí, do lance dos pais, né? Dessa coisa, desse desafio que é. Assim, primeiro você quer dizer que falta orientação, falta educação, falta informação, falta... como é que eu vou dizer assim? Um baú onde coletar essas coisas de como ser um pai mais bacana, né? No primeiro ponto. No segundo ponto, para alguns, aí não alcança todos ainda, infelizmente, é a escolha. Alguns, a mensagem chega e aí o cara é que diz sim ou não. Né? Aí você precisa pegar o que você viveu e colocar um pouco de lado para viver o novo. Sim, não é? Para viver o novo que vai fazer você novo, ser um pai novo, seu filho Sim, novo, vai renovar tudo. vai. Né? Então a gente tem dois momentos. Um que a gente não tem nada. Beleza, tranquilo, a gente é fruto do que a gente viveu. Aí isso é muito difícil. E o segundo é quando você recebe. Aí você aceita ou não. E além de aceitar, você precisa viver aquilo que você aceitou também. Claro, e a gente é prova viva disso. Né? A gente veio da mesma escola que quase todo mundo veio. Em um momento nos foi apresentado algo e a gente disse assim, isso serve para mim. Sim, isso eu quero ser reformado. Claro. Eu quero ser um homem melhor, quero ser um marido melhor, quero ser um pai melhor. Isso é bom E demais. vou aceitar isso para mim. Entendeu? Então assim, eu compartilho muito da solidariedade com todo mundo, mas entendo que você falou que é forte demais. Tem aí a escolha, não é? A decisão, porque hoje a informação tá tudo, a gente está aqui produzindo isso um pouco. Né? A gente está aqui contando os prós de ser pai bacana para os filhos, pra gente. Os desafios também de ser um pai e tal, tá tudo num pacote só. Mas o final é que os nossos filhos precisam da gente. Ô Júnior, todo mundo que passou por aqui disse uma coisa tão forte como filho e como pai. A presença do pai. Sabe uma frase que você me disse? Meu pai não foi tão presente. Você não disse pra mim, meu pai não me deu brinquedo. Meu pai, você sacou o que é importante pro filho, velho? É a nossa presença. E é nisso que eu bato tanto. A presença, como você falou aí, Guilherme, sim, segunda-feira é de quem? Segunda-feira, meu amigo, é nossa, vamos nessa, vamos ali no parquinho. Sacou, Júnior? É só, o velho. São coisas pequenas, Vitor. O Júnior, é só isso que eles querem. Por exemplo, A gente. Por exemplo, eu vejo algumas mães, né? Não, porque hoje tem que ir pro shopping, tem que ir pro shopping, tem que ir pro shopping, tem que ir pro shopping. A necessidade dela. Isso, e se fosse por elas, né? Não minha esposa, porque a gente não gosta muito disso, de shopping, né? De estar o tempo todo, a gente não tem essa cultura. Mas eu fico olhando essa situação de, por exemplo, o filho que vai estar no shopping todo final de semana. O que vai ser criado na cabeça dele? Não que o shopping seja ruim, o shopping é gostoso demais, é uma coisa boa, entendeu? Mas eles não tá eu acredito que não está na hora ainda de apresentar isso a eles. Sim, tem uma idade aí, né, Júnior? Tem, pô, porque, por exemplo, o que ele quer é muitas vezes brincar no parquinho e botar o pé na areia. Sim. Entendeu? No Subir balancinho, negocinho. e descer escorregadeira. Sim.
Entendeu? O Guilherme hoje tem 9 anos, ele já brincou muito disso e assim ele ainda quer mais. Eu vi assim, pô, o cara ainda é uma criança, velho. Sim, é isso mesmo. Entendeu? Sim, sim. E aí tem poucas coisas, né? São coisas que muitas vezes pequenas, por exemplo, a jogar um sinuca, brincar um totó. Sim, Então o cara hoje tem 9 anos, mas porque na casa da avó dele tem um sinuca, e essa é a fase de aprender a brincar, sim, o cara joga mais sinuca do que eu. sim. É isso aí. Entendeu? Vê o pai fazendo, vê o avô fazendo, vê os tios fazendo, né? Se projeta ali também e quer fazer, e é isso mesmo. E tá colado, né? Por exemplo, eu vou pra casa de meu pai, na casa do meu pai, lá a gente faz de tudo um pouco, por exemplo, vai catar um coco seco, Que massa. para depois descascar, entendeu? Sim, E ele tá ali colado, sim, entendeu? Vamos pra praia, pai, não vamos de carro não, pai, vamos andando, porque tem que atravessar a lagoa, ó que massa. entendeu? Sim, Leva a loba e tal, assim, as crianças, com certeza, elas querem as coisas simples. sim, Essa inocência que eles têm, que o adulto muitas vezes já viveu e quer viver uma coisa nova, né? Muitas vezes não deixa a criança viver, sim, entendeu? Mas a criança ela quer, por exemplo, Guilherme, o lixo de casa a gente bota junto para fora. Isso é um hábito, certo? Porque meu pai ele não soube me explicar isso, que primeiro a gente tinha que fazer as coisas dentro de casa para criar hábitos na gente, né? Ele não soube me explicar com palavras, mas na prática ele fazia. Entendeu? Porque meu pai sempre lavou o carro dele. E a gente tem essa coisa lá em casa, de limpar o carro, de lavar, tal, de se sentir bem, de limpar a casa, de muitas vezes criar um passarinho, criar um cachorro, né? Dar banho no nosso próprio cachorro. Hoje as coisas já não é mais assim, né? começar a aprender o que é responsabilidade, né? Mesmo que seja com um carro, né, Júnior? Guilherme, por exemplo, já entende que a cachorra é nossa. E pra gente ter um cachorro, ele vai dar trabalho, Sim, entendeu? Tem que limpar a área, certo? Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que botar água, tem que trocar a água da vasilha. Ele já entende isso, o quanto isso é grande, cara. entendeu? E assim, entende que não pode bater a porta do carro. Quando bate a porta do carro, poxa pai, bati a porta do carro. Já entende isso, né? Por exemplo, as coisas, os bens materiais, ele precisa ter cuidado, né? Essas são coisas que nós é que temos que ensinar nossos filhos. E você vê a figura do pai, Júnior, conseguindo passar essa mensagem maior do que a mãe, de responsabilidade. O pai sim, né? Porque eles ficam de olho no pai. Não é? Né? Ou então, aí é o que é passado, ou responsabilidade ou irresponsabilidade. Sim. O filho ele não quer muito com a mãe. O negócio dele é o pai, velho. A mãe é pra dentro, né? Tipo, é quem acalenta, é o amor. E o que é pra fora da vida, ele olha pro pai, né? O que é pra fora de fazer, de avançar, de ter responsabilidade e tal. Essa imagem tá cravada no pai, né? Eu tô com a Ana lá, Ana vai fazer 5 meses, Sim. né? E eu já ouvi da boca de várias pessoas dizer, rapaz, se prepare que essa menina vai ser apegada com você. Ela vai querer estar com você pra cima e pra baixo. Né? E isso já acontece. Sim. Porque se eu chegar dentro de casa Sim. e passar por ela e não falar, ela já fica já, entendeu? É isso mesmo. Né? E aí quando tá no meio, por exemplo, tava na casa da sogra ontem, né? Minha sogra é uma bênção. E aí quando o papai pega ela, ela fala, ela fala não, né? A mãe fala, né? Diz, ó pra aí, rapaz. O pai pegou, como é que ela fica já? Toda se derretendo, né? Então assim, o pai, como está na Bíblia, né? O homem, né? O que é que o homem é para a família? É o cabeça da família. E é a revelação Sim. de Deus, né? É o comportamento dos filhos, quando ele olha para os pais, para o pai, né? O homem, na verdade, né? Não que a mulher não seja assim, a mulher está ali, nunca Guerreira atrás nem na gigantesca. frente, mas sempre do lado Sim. do homem, né? Conselheira, ajudando, cuidando, né? Mas o filho ele vai enxergar o pai, é uma figura masculina, né? Pelo conjunto de coisas que é formado, né? Pela voz, né? É um conjunto de coisas que vão acontecendo. Sim. E que acaba deixando essa figura como líder. Eu costumo dizer, né, que
essa palavra muita gente confunde, né, de cabeça e tal, não sei o quê. Mas eu entendi de uma forma assim tão ampla, mas simples ao mesmo tempo, que é exatamente o que a gente está conversando. O pai tem a responsabilidade da família. Sim. É nossa responsabilidade, sacou? E aí e isso é dividido na casa. Mas não é porque o pai manda, não existe Não. nada disso, né, Júnior? Você tem a responsabilidade de ser aquela pessoa que vai ser a direção da sua casa. Então eu sempre peguei essa palavra como responsabilidade, meu amigo. Eu tenho que batalhar em tudo que envolve responsabilidade, exemplo, um pai de caráter, um marido de caráter, um amigo, enfim, tudo isso no pacote de ser cabeça. Para mim é responsabilidade. Não tem nada de tome a mérito, não, é responsabilidade Não. pura. O pai Né? pode até dar a palavra final, mas diante de uma conversa com a esposa, nunca sem, Claro, claro, entendeu? claro. E aí, amor, vai ser como? Sim. Né? Assim, assado. E é assim que Vamos pra... e é assim que é saudável, né, Júnior? E é assim que é, Claro. né? A É construção de porque uma se casa. não for assim, você fica com toda a responsabilidade. E outra coisa, além de você ficar com toda a responsabilidade, não vai ter uma união, entendeu? E assim, o mais interessante é que existe essa união, né? A família, se a gente for olhar o significado de família é união, Claro. entendeu? Aliança, né? É comunhão com Deus, Sim. isso é família. Então, minha esposa, para mim, a gente sempre está discutindo as coisas, o que é isso, o que é tal. Eu sempre estou levando, porque a gente precisa estar alinhado, né? E são coisas pequenas, por exemplo, hoje é domingo, né? Domingo eu quero ir na praia. Tem nosso horário, hein, velho? Vamos caminhar Domingo, pro final, que hora é essa? domingo 8h15. Domingo eu quero ir na praia. Sim. Certo? Agora imagine o seguinte, você chegar domingo e dizer, estou indo para a praia. É muito diferente de você ter sincronizado antes, Sim, alinhado. Entendeu? claro. Por mais que, por exemplo, você tenha uma esposa que não gosta de praia, mas ela tá Vai sabendo. abrir um diálogo ali agora, né? Vamos na praia. Pô, não quero. Pô, e aí, tem algum problema? Começou tudo certo, né, Júnior? Entendeu? Por exemplo, a minha esposa não gosta de ir pra praia sempre. Sim, Mas eu fui criado na praia, pô. sim, Rato de praia. sim. E aí, então assim, pra ir pra praia, eu vou pra praia de qualquer jeito, velho. Passo um protetor solar, uma camisa, e pra mim eu vivo lá o dia todo, pô, acostumado a praia, pegar onda, pescar e tal. Aí, mas Primeiro assim, lugar. minha família, minha esposa não tem esse. Então, pra ir pra lá, eu tenho que levar o sombreiro, levar a cadeira, né? Deixar ela numa situação confortável, que possa sentar, possa ler um livro, alguma coisa e tal. Porque se eu não fizer isso, eu não tô sozinho, pô. É isso mesmo. E aí o filho tá ligado Exemplo. no pai, É isso mesmo. para ele fazer igual ou melhor. Porque se ele não tiver o exemplo, ele vai dizer o que? Não, não vai não, velho. Não vai não, velho. Então pronto, eu vou. Quem vai se divertir É sou assim eu. que acontece. Então, É, ó, quando minha esposa não quiser ir, eu vou sozinho. Acabou. acabou. Meu pai faz assim, então é isso aí. É massa. Vamos lá, Tominho, parceiro. e pra gente caminhar assim pro final, eu tô fazendo uma pergunta que é a seguinte. O que é que tu acha, velho? Eu acredito que eu sei o que você acha, que a gente conversa tanto, mas para ficar registrado assim, desse projeto aqui, de um cara tá aqui falando da importância de ser pai e trazendo outros pais que são exemplos pra gente bater esse papo, do projeto como um todo, assim. O que é que você acha, Júnior, dessa minha batalha? Rapaz, primeiro eu quero dizer que eu tô. Vou dizer assim que eu tô muito feliz não. Eu tô super mega muito feliz. Por quê, velho? Esse trabalho vai ajudar a reformar, né, a cabeça, a nossa cabeça, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para trazer o melhor para os nossos filhos a cada dia. Né? Hoje você sabe que eu dou um apoio a um centro de recuperação. Sim, Em 2019 eu levei mais de 40 jovens. Então, assim, o que hoje está sendo passado aqui nessa mensagem, nas outras com Val, com Messias, né? Tiago da Gerada já veio? ainda não. Tiago da Gerada é um super pai, um exemplo ali, Sim, um até já convidei ele. parceiro. Então, Taíbe, a gente tem uma série de pais aí, né, que Sim, sim. a gente pode hoje levar essa instrução, né, diante dessa conversa aqui, eles vão amadurecer muito, eu acredito muito, eu estou aqui amadurecendo, certo? Para poder educar os nossos filhos,
né, como eu falei lá no começo, para não precisar eles passarem pelo processo que muitos eu levo para o centro. Muitos é uma série de jovens, quando você vai olhar, analisar, tem pai, não teve pai, o pai não foi uma figura, né? Então assim, a criação, isso é o que mais acontece. E assim, como eu lhe falei, eu estou super mega feliz, mega muito feliz por essa atitude sua. E quero dizer que continue, quero dizer também que conte comigo, né, no que for preciso aí, que a gente poder estar junto para poder ajudar aí, né, a convidar outras pessoas. Quero dizer que assim, não pare não, velho. Né, a cada dia que passa, seja mais intenso, beleza? Até porque os pais precisam ver, né, outros pais, outros comportamentos, a entender o que você falou lá no começo. Por que Júnior mudou? Né? Nós somos frutos do meio que vivemos. Então o meio que eu vivia não era esse meio, é o que eu vivo hoje. Sim. Então quando meu filho nasceu, eu não dei isso para ele. O que eu dou para Ana hoje de 4 meses, 5 meses. O que eu dou para ele já hoje. Então já mudou, mas porque eu permiti que isso acontecesse. Há muitas vezes você parar para ver um vídeo desse, entendeu? Dizer, rapaz, velho, eu tenho uma oportunidade de mostrar o caminho certo a meu filho. Então eu vou abraçar essa oportunidade. Eu vou fazer um pouco mais. Imagine, velho, eu passei na minha vida, durante 30 anos eu li 5 livros. Durante 35 anos eu li 5 livros. Em 3 anos eu li mais de 10 livros. Então, tanto que eu mudei. Então, as palestras que nós vamos, esse momento aqui, né? Fazendo essa com você, outro dia fiz outra com o Thiago. Então, a gente cresce. Então, a gente precisa entender, os pais precisam entender que nós somos frutos do meio que vivemos. E uma hora chega a oportunidade de a gente escolher qual é o meio que a gente quer viver. Qual é o meio que você quer viver? Você quer viver num meio que você vai entender que seu filho tem que ser o comelão? Ou você quer viver num meio que você precisa entender que a sua esposa, né, precisa ser cuidada, servida da melhor maneira possível para isso gerar um exemplo para seu filho? E ele não abrir a boca e dizer, não, porque eu tenho várias, pai. Eu saí com fulana, ciclana, beltrana, elzilana, herculana, imagine. Eu acredito que isso talvez não leve a um bom final. Né? Acredito, com certeza não vai levar a um bom final. Né? E eu já vivi isso e não desejo para ninguém. Né? Eu prefiro, né? Eu tive essa oportunidade, agradeço a Deus todos os dias, de escolher, né? de se renovar, de se permitir ser reformado e tentar dar uma educação hoje, né? Melhor para meus filhos. Né? Eu escolhi isso. Eu digo a você, velho, essa oportunidade que você agarrou aí, né? Deus lhe mostrou, e aí você agarrou com unha e dente. Continue, parceiro. Viu? Obrigado. E assim, tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei? Eu queria falar que, rapaz, eu queria deixar uma mensagem rápida para os pais. Se quiser olhar para a câmera, pode. Seu filho será o seu exemplo no futuro. Então, eu quero te pedir uma coisa. Cuide dele. Entenda que depois que você casa, que você constitui uma família, essa é a hora que você começa a servir. Servir a todos que estão ao seu redor, para você deixar um legado, né? Para seu filho poder olhar para você, olhar para trás e dizer, o meu pai era assim. Né? Por tão pouca educação que o meu pai teve, mas eu tenho um prazer de olhar para ele e dizer, meu pai, o senhor é um paizão. Né? Não poderia ter um outro pai, é o senhor mesmo. Né? Me educou, né? Foi ali seguro, sempre disse, na hora de dizer não, disse não, na hora de dizer sim, disse sim, né? Da maneira dele, mas eu sou apaixonado pelo meu pai. E eu digo para os pais que estiverem ouvindo a gente aqui hoje, né? Nesse dia, pense no que você pode mudar hoje, né? E agarre essa oportunidade,
para dar um final feliz para sua família, né? Para o seu filho. Deus abençoe e conte comigo aí, que eu estou disponível.